Doutora, como que eu faço para colocar um imóvel em meu nome? O meu pai faleceu. O que eu tenho para fazer? Eu deixei no Viva Voz para explicar um pouco melhor para você. Nesse momento tão difícil, é muito importante pensar no planejamento imobiliário desses bens. Eu sei que é muito complicado pensar nisso no momento de um falecimento de um parente e que você se torna um herdeiro, mas é muito importante pensar o quanto que esse patrimônio precisa ser administrado e regularizado. Por isso que você precisa fazer o inventário. O inventário é o procedimento de oficialização da transmissão de todos esses bens, móveis e imóveis, deixados por essa pessoa que faleceu. E assim passa para o nome desses herdeiros. Esse procedimento é muito importante para conseguir direcionar quem é o dono, os custos e organizar isso tudo, para evitar que tenha algum tipo de problema de acúmulo de dívidas ou até mesmo problemas de administração desses imóveis. Digo isso porque grande parte dos imóveis que temos no Brasil hoje, que estão vazios, tem justamente problemas pela falta do inventário. O que não tem dono fica solto. Então, se não tem alguém para administrar esses imóveis, tem maior probabilidade de aumento de dívidas e até mesmo problemas com a manutenção e estrutura desse imóvel. Isso faz com que esse patrimônio dessa pessoa que faleceu piore, tenha menor valor de mercado. Então, quer dizer que os herdeiros têm uma maior prejudicação na organização desse patrimônio. O primeiro ponto que é muito importante se pensar é que, justamente a partir do óbito, os herdeiros possuem 60 dias para abrir esse inventário. Se não abrir esse inventário, esses herdeiros não se organizarem para isso, nós temos justamente a penalidade em relação aos juros e multa e os honorários em relação a essa dívida, essa falta de abertura do inventário. Isso porque nós temos justamente o fato gerador em relação ao ITD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes e Doação. Esse imposto é devido para essa regularização, para essa organização do inventário. Então é muito importante organizar essas dívidas, abrir esse inventário, definir quem é o inventariante, definir a partilha de bens, para que consiga ter uma maior administração e que não se perca esse patrimônio durante esse tempo. Assim, você que está nesse momento em relação ao falecimento de um parente, o mais importante é organizar os documentos. Organize os documentos em relação ao falecido, em relação aos herdeiros e aos imóveis e bens móveis também relacionados. Eu digo aqui, casa, terreno, lancha, carros, de uma forma ampla, justamente para pensar no estudo melhor e mais organizado para a administração desse patrimônio, para que os herdeiros consigam organizar isso tudo. Mas e se eu não tiver dinheiro para abrir isso tudo? Tá, então eu vou te explicar os custos gerais do orçamento em relação ao inventário. Você precisa se organizar, por isso que é uma forma de planejamento imobiliário. O primeiro custo ali envolvido é esse imposto de transmissão de causa-mortes e doação. Esse imposto é uma alíquota que varia de cada estado e também em relação ao valor atualizado e concentrado ao montante da avaliação dos imóveis e imóveis relacionados aos bens deixados pelo falecido. O segundo ponto, além dessa alíquota de ITD, é justamente a organização disso. Esse valor pode ser considerado isento, a depender do valor, e também alguns outros requisitos que ali o Estado pode trazer em relação a esses bens. Um ponto importante é se pensar sobre o imposto de transmissão de causa-mortes e doação é justamente que pode ter a possibilidade de isenção e o parcelamento. Dentro de cada estado, nós temos procedimentos específicos para isso, que inclusive está dentro desse estudo de planejamento imobiliário, para você conseguir se organizar e entender como que consegue dar andamento a esse inventário. Além desse custo inicial em relação ao imposto, nós temos a definição muito importante de qual tipo de andamento vai ser feito sobre esse inventário. Se vai ser um inventário judicial ou um inventário extrajudicial.
Aqui são duas modalidades distintas aonde que vai acontecer esse procedimento. O inventário judicial vai ser realizado dentro do judiciário, então a gente vai depender unicamente dele. Acaba sendo um pouco mais moroso que o comum, justamente por depender do procedimento do judiciário e seus recessos. Nós temos também o procedimento extrajudicial, que é realizado junto aos cartórios, principalmente em relação ao cartório de notas, que é efetivada uma escritura de partilha de bens, muito parecida com a sentença do procedimento judicial. A diferença é justamente onde que vai se realizar isso. E, é claro, quando você quer essa possibilidade da gratuidade de justiça em relação às custas, essa possibilidade é muito mais ajustada dentro do judiciário, que ali você consegue pedir essa questão da gratuidade. Agora, em relação a esses valores envolvidos em relação ao cartório de notas, que essa escritura ali de partilha de bens do inventário depende também do montante de bens. Vai ser justamente um cálculo da avaliação do montante de valores de bens em relação ao falecido e vai identificar qual vai ser essa faixa do valor desse procedimento junto ao cartório de notas, que vai ser uma escritura. Por fim, é claro que depois desse procedimento, seja no judiciário ali efetivo para ter uma sentença, seja no cartório extrajudicial para ter escritura, essa informação aqui precisa ser levada ao cartório de imóveis. Então, a carta de sentença ou a escritura precisa ser levada ao cartório de imóveis para ser efetivado o registro. Somente com esse registro que vai ter a regularização desse imóvel em nome dos herdeiros. Sem isso, não existe essa regularização. Por isso que esse custo aqui é importante entrar no cálculo também. Esse registro tem um custo ali dentro do cartório de imóveis que é calculado de acordo com o custo de montante de bens em relação ali ao falecido. Então, é muito importante calcular que nós temos vários tipos de custas durante o inventário e possibilidades que precisam ser estudadas. Lembro que o inventário extrajudicial depende de alguns requisitos legais, não é qualquer possibilidade. Nós precisamos que os herdeiros sejam maiores e capazes, não haja nenhum tipo de testamento, de discussão em relação a isso, e um último e não menos importante, haja um consenso entre os herdeiros. Então, a gente precisa de um acordo para que haja um inventário extrajudicial. Depois disso tudo efetivado, que é justamente a primeira etapa do inventário, dessas duas esferas, seja no judicial ou no extrajudicial, depois efetivamente desse registro aí no cartório de imóveis, esse documento, a matrícula do imóvel atualizada, precisa ser levada à prefeitura desse imóvel. Somente com essa efetivação, ali junto à prefeitura, que vai ter essa organização em relação ao nome do atual proprietário, que vai atualizar o nome justamente em relação ao cadastro do imóvel, principalmente aos tributos relacionados ao município, como, por exemplo, o IPTU. Então, você precisa organizar essa parte junto ao cartório de notas, se for extrajudicial, efetivar a questão da petição inicial e a sentença, se for judicial, pegar essa informação que é esse resultado desse procedimento, seja a escritura, seja a carta de sentença, levar ao cartório de imóveis, efetivar esse registro. Depois desse registro, com a matrícula do imóvel atualizada, você leva à prefeitura para atualizar o cadastro desse imóvel junto ao IPTU, ou até mesmo leva ali efetivamente ao cadastro de imóvel rural, para você atualizar essa questão de quem é o dono atualizado. Se você possui uma dúvida sobre o tema desse vídeo, comenta aqui embaixo para eu te responder.